sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus. Vamos ler juntos o texto no qual nós estamos, que é Atos 19, do versículo 28 ao versículo 34. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, e impelindo-os os judeus para a frente, este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritavam por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O tema que nós vamos abordar nessa noite é, repita depois de mim aí, verdadeiros pastores. Infelizmente, nós temos que tomar consciência de uma realidade que sempre foi uma realidade presente na história, tanto no passado antes de Cristo, como no século I da vinda de Cristo, como em todos os séculos depois de Cristo, do cristianismo sobre a face da terra. Em todas as épocas, a obra de Deus sempre foi uma obra edificada através da instrumentalidade de bons e verdadeiros pastores, de bons e verdadeiros pregadores, mas também sempre foi uma obra perseguida e atingida em cheio por falsos pastores, por falsos profetas, por falsos pregadores. E esse título de hoje vai nos ajudar a refletir no seguinte ponto de vista: que muitas vezes as pessoas, a maioria das pessoas, dão mais crédito aos falsos pastores do que aos verdadeiros pastores. A maioria das pessoas não dão crédito aos verdadeiros pastores. Elas dão crédito, mais crédito e muito mais crédito a falsos pastores. Por que isso acontece? Porque os falsos pastores falam para essas pessoas, pregam para essas pessoas, de acordo com as concupiscências delas. Os falsos pastores não denunciam os pecados das pessoas, não confrontam, porque eles não querem deixar essas pessoas frustradas, tristes. Eles não querem desagradar essas pessoas, eles querem ganhar o apreço dessas pessoas, e por isso falam de acordo com o que elas querem ouvir e não de acordo com aquilo que elas precisariam ouvir.
elas precisam ouvir a palavra de Deus. Mas eles não pregam, os falsos pastores não pregam o que as pessoas precisam ouvir. Eles pregam o que as pessoas querem ouvir. E por isso eles fazem mais sucesso, ganham mais apreço quantitativamente na maioria das pessoas, porque falam de acordo com a mente decaída dessas pessoas. Eles e elas vão para o inferno, porque não tem como ir para o céu nem pregando e nem acreditando na mentira. Não tem como ir para o céu nem pregando e nem acreditando em mensagens bajuladoras, em mensagens de bajulação. O apóstolo Paulo, que é um modelo que vamos tomar aqui hoje no texto que nós lemos, por isso que esse tema, verdadeiros pastores, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, ele disse: se eu agradar a homens, isso é um sinal de que eu não sou servo de Cristo. Falsos pastores, falsos pregadores, falsos bispos, falsos apóstolos, falsos profetas, têm a boca cheia de bajulação para agradar os homens e, por meio dessa bajulação, manipular os homens e, como consequência dessa manipulação, ganhar o apreço deles, e não só o apreço, mas também ganhar o preço, ganhar o dinheiro deles, e se enriquecer na terra às custas da pregação do Evangelho, se enriquecer na terra às custas do nome de Deus e do nome de Jesus. Essas pessoas já estão condenadas. Elas podem fazer sucesso e podem inclusive fazer milagres. Elas estão condenadas. Uma frase de Martinho Lutero, o reformador do período da Reforma Protestante, ele disse: se surgir alguém pregando um evangelho diferente, desviado, deturpado da verdadeira palavra de Deus, não deem ouvidos a esse pregador, mesmo que ele seja um pregador que faça chover milagres. Mas as pessoas são tão ignorantes que, se uma pessoa fizer milagre, elas não estão nem aí para aquilo que ela vai falar. Ela aceita como verdade absoluta, só porque fez milagre. O diabo também faz milagres. Isso está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, porque o próprio Deus, está lá escrito, olha que forte, Deus manda para essas pessoas a operação do erro, para crerem na mentira, já que não deram crédito à verdade que poderia salvá-los. Por isso eu comecei essa pregação com infelizmente. Infelizmente, essa é a realidade. A obra de Deus sempre foi assolada no decorrer das eras, dos tempos, das gerações, pelo levante que Satanás opera de falsos pastores, de falsos pregadores, de falsos profetas, de gente inescrupulosa, de gente que fala da corrupção dos outros, mas eles são corruptos, especialmente corruptos com o que ninguém deveria ser corrupto,
com a pregação do Evangelho, com a própria palavra de Deus. Verdadeiros pastores nunca fizeram sucesso na história. Verdadeiros pastores foram sempre perseguidos, presos, mortos, e entre eles o principal pastor, Jesus, que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E Jesus disse para os judeus assim: eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem, mas vocês recebem todos aqueles que vêm no seu próprio nome. A esses vocês recebem porque eles agradam vocês. Amados, essa é uma triste realidade que envolve a obra de Deus em todas as épocas. Na época da antiga aliança era assim, e agora na época da nova aliança é assim e será assim até o fim. Na época da antiga aliança, Israel teve um rei ímpio chamado Acabe, que quis sair para a guerra contra outra nação. E antes de sair para a guerra contra outra nação, ele pediu para Josafá, que era o rei do reino do sul de Israel, que viesse com o seu exército, se aliasse com ele, porque Acabe era o rei do norte, Asaf era o rei do sul, para se unirem juntos e atacarem o inimigo que vinha contra eles. Josafá era um homem de Deus, Acabe era um homem ímpio, mas os dois eram reis. E aí Josafá, como sendo um homem de Deus, quando chegou para se reunir com o rei Acabe, Josafá disse assim: olha, antes de nós sairmos para a guerra, vamos consultar o Senhor, ver se essa verdadeiramente é a vontade dele, que a gente faça isso. Aí Acabe falou: tá bom, vamos fazer um culto aqui, vamos consultar o Senhor. E Acabe chamou mais de 200 profetas. Profetas que comiam da sua mesa. Profetas que recebiam dos seus tesouros, dos tesouros do rei. Profetas que eram assalariados por ele para falar para ele, para o rei Acabe, só aquilo que ele queria ouvir. Olha que perversão. E aí aqueles profetas começaram a falar: pode ir, porque o Senhor está contigo. Olha a palavra do Senhor para você. Eis que te digo que tudo vai dar certo para você. A mesma coisa que fazem os profetas de bajulação de hoje. Vai, porque Deus está contigo. O Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai te dar isso, te dar aquilo. Esses são os profetas de bajulação. E Josafá ficou quieto, vendo todos aqueles profetas. Quando eles acabaram, Josafá perguntou para o rei Acabe: não tem nenhum profeta de Deus aqui não, para falar a palavra de Deus para nós? Porque esses aí não são não. Aí Acabe falou: bom, tem um profeta aí, mas eu não gosto de chamar ele aqui para as reuniões não, porque ele só fala contra mim. Ele só fala o que eu não gosto de ouvir. Ele só fala o que eu não quero ouvir, não quero chamar ele para cá não. Pois eu não vou para a guerra, disse Josafá, enquanto esse profeta não vier. Porque ele vai falar a verdadeira palavra de Deus aqui. Está vendo, amados? Em todo tempo é assim que acontece na terra a obra de Deus. Tem verdadeiros pastores, tem verdadeiros pregadores, mas eles não têm muita fama. Eles não têm muita credibilidade. Eles não reúnem multidões.
as multidões não acreditam neles. As multidões não dão confiança, credibilidade a eles. As multidões correm atrás daqueles que vão falar para elas só o que elas querem ouvir, de acordo com as suas concupiscências. Quando você vê hoje uma igreja evangélica e mega igreja, super igreja, populosa igreja, lotada de gente, tenha certeza absoluta, sem sombra de dúvida ou de erro, essa multidão não está ali por causa de Jesus, nem por causa da palavra e nem por causa da verdade, porque ali elas escutam o que a carne delas gosta. E essas pessoas estão enganando e sendo enganadas, fingindo que tem pastores, fingindo que são pastoreadas, fingindo que são crentes, fingindo que estão numa igreja de sucesso. Mas igreja de sucesso perante os olhos do mundo é igreja fracassada perante os olhos de Deus. Laodiceia era igreja de sucesso. E eles diziam: somos ricos e abastados e não temos necessidade de nada. E Jesus disse: vocês não sabem que vocês são desgraçados, pobres, cegos e nus. Jesus não estava mais dentro daquela igreja, por isso Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Quem está batendo a porta está do lado de fora. Ele está fora dessa igreja, porque essa igreja expulsou Jesus ao acolher falsos pregadores, falsos profetas, falsos pastores, que falaram a eles de acordo com as suas cobiças. No livro das Lamentações, o profeta Jeremias lamentou que o povo de Deus, naquela época, estivesse sendo levado para o cativeiro babilônico. E falou com eles lá no livro das Lamentações: vocês estão indo para o cativeiro porque os profetas de vocês, os profetas que se levantaram e que vocês deram ouvidos a eles, não pregaram para vocês a verdade e não confrontaram os seus pecados, só falaram aquilo que vocês queriam ouvir, só usaram de linguagem de bajulação, e por isso vocês estão sendo levados para o cativeiro. Amados, isso é muito sério. E muitos pastores que poderiam ser bons pastores caem na tentação de se tornarem pastores de bajulação, de bajular o povo, porque eles não suportam ter uma igreja pequena. Uma igreja pequena, para eles, é um fracasso pastoral. Para eles é um fracasso pastoral. Eles têm que ter uma igreja grande. Para ter uma igreja grande, tem que agradar essas pessoas. Só que aí não são servos de Cristo. E por isso, nem eles e nem as pessoas a quem eles pregam, nenhum deles tem salvação. Jesus é tido como um pastor fracassado. Por quê? Ele foi humilhado, morrendo lá na cruz, no lugar de um pior assassino. Foi assim o fim da sua vida. E as pessoas ali, usadas pelo diabo, foram lá para
desafiar Jesus, e aos pés da cruz eles gritavam: desce da cruz, e nós creremos em ti. Faz esse milagre aí agora, faz esse milagre, desce da cruz, e nós vamos crer em ti. Nós não cremos em nada do que você pregou, nós não cremos em nada do que você ensinou, mas se você descer da cruz, aí nós vamos crer. Jesus não caiu nessa. Jesus tinha poder de descer da cruz, mas ele permaneceu obediente até a morte. Por isso, perante os religiosos, ele é um pastor fracassado. Mas no aparente fracasso do mundo é que Deus manifesta a sua vitória no decorrer das gerações. Por isso, os verdadeiros servos de Deus, as verdadeiras servas de Deus, os verdadeiros pastores de Deus, sempre foram na história, na maioria, pessoas anônimas. Pessoas que não angariaram fama nem riqueza pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra de Deus. Pelo contrário, foram só perseguidas, odiadas, humilhadas, incompreendidas e por vezes presas e até mortas, ou completamente apagadas. As pessoas, na maioria, não querem verdadeiros pastores. Só que o outro lado da moeda também é verdadeiro. Verdadeiros pastores também não querem essas pessoas. Eu não quero pastorear nenhuma pessoa que não tenha verdadeiro zelo, ardor, fervor, fome e sede da sua palavra. Não perco tempo com esse tipo de gente. Gente que não gosta de Bíblia, não tem nada do cuidado pastoral que Deus manda que eu tenha sobre verdadeiras ovelhas, verdadeiros eleitos que têm fome e sede da palavra de Deus. Verdadeiros eleitos, verdadeiras ovelhas, nós temos prazer de cuidar. Lembra da parábola do trigo e do joio? Semelhante à parábola do trigo e do joio, Jesus contou também a parábola das ovelhas e dos cabritos. Em toda a obra de Deus na humanidade, sempre estiveram presentes e sempre estão presentes o trigo e o joio. Gente que é trigo e gente que é joio. E não há mudança, viu? A conversão não é aqui. Essa aqui não é uma parábola de conversão. O trigo é trigo e sempre será trigo. Ele nunca se torna em joio. E o joio é sempre joio e nunca deixará de ser joio. O joio nunca se converte a trigo. A ovelha sempre é a ovelha, ela não se converte e se transforma num cabrito. E o cabrito sempre é cabrito, ele nunca se converte e se transforma em ovelha. Mas a obra de Deus em todas as épocas, em todas as gerações, sempre sofreu essa realidade.
de ter joio e trigo, de ter cabritos e ovelhas. Em Mateus 25, Jesus disse que aos cabritos, ele vai dar a seguinte ordem: apartai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas somente as ovelhas, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado. Ninguém engana a Deus. O mundo está cheio de enganadores, e os piores enganadores são aqueles que enganam usando para isso o nome de Deus, o nome de Jesus, a palavra de Deus. O mundo está cheio de enganadores, e que enganam ignorantes. Mas a Deus ninguém engana. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor sabe quem é trigo. O Senhor sabe quem é ovelha. Por isso, alguns anos atrás, quando nós passamos pelo Evangelho segundo João, eu me demorei bastante no capítulo 10, onde Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem, eu lhes dou a vida eterna, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Isso é ovelha. Cabrito não é assim. Jesus não está nem aí para os cabritos. Por isso em João 17, ele orou ao Pai dizendo assim: Pai, eu não oro pelo mundo, eu oro só por aqueles que do mundo tu me deste, porque são teus e tu me deste. É por esses que eu rogo, é por esses que eu oro. Isso é palavra do verdadeiro pastor, e que é o modelo para verdadeiros pastores, porque falsos pastores não seguem o modelo de Jesus. Falsos pastores são modelos contrários ao modelo fornecido por Jesus. Glória a Deus. Vamos ver porque esse tema de hoje então é verdadeiros pastores, né? No texto que nós estamos aqui do versículo 29 até o versículo 32, cujo título é, repita, confusão na cidade. O versículo 29, que nós vimos no culto passado, na congregação de ceia passada, né? Não foi o que nós trabalhamos aqui, né? Esse texto do 29 ao 32, ele tem um pequeno desenvolvimento de 2 versículos, versículo 30 e 31, que nós vamos entrar hoje, cujo título é, discípulos e amigos. Discípulos de Jesus, formados em Éfeso pelo apóstolo Paulo, e que se tornaram também amigos do apóstolo Paulo, aí na cidade de Éfeso. Esse pequeno desenvolvimento, ele tem
uma introdução e uma conclusão. Introdução no versículo 29 e conclusão no versículo 32, com o mesmo título de, repita, confusão. E o que nós pregamos aqui na ceia, domingo passado, é essa. A palavra de Deus, ela edifica os filhos, edifica os eleitos, ela edifica quem é trigo, ela edifica quem é ovelha, mas ela confunde os outros. Os outros não são edificados. Quem não é filho, quem não é trigo, quem não é ovelha, quem não é eleito, é confundido na palavra e não edificado na palavra. Mas quem é verdadeiro filho, é edificado na palavra de Deus, é a verdadeira igreja eleita que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Então louvado seja Deus. O desenvolvimento desse texto, só 2 versículos, 30 e 31, repita, discípulos e amigos. Quem se torna discípulo de Jesus? Porque só verdadeiros pastores formam verdadeiros discípulos de Jesus. Esses se tornam verdadeiros amigos desse pastor e verdadeiros amigos de Jesus, que disse: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. O que eu vos mando, ou seja, vós sois meus amigos se obedeceis a minha palavra. Glória a Deus. Esses 2 versículos estão divididos assim, versículo 30 e 31. O 30 é, repita comigo, reação dos discípulos. Nós vamos ver ele hoje, esse versículo. E o versículo 31 diga, amigos de Paulo. O versículo 30 que vamos ver hoje, fala que Paulo, querendo apresentar-se, então, querendo este aí é Paulo, querendo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Vamos repetir? Querendo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Vamos entender bem a situação, vamos entender aqui a cena, o evento que estava ocorrendo ali. A cidade de Éfeso estava em polvorosa, estava em confusão, porque aqueles que não foram convertidos pela pregação do Evangelho, que o apóstolo Paulo estava ali anunciando há 2 anos na cidade de Éfeso, os que não foram convertidos e portanto não estavam sendo edificados na palavra, foram confundidos. Eles entraram em confusão. Por isso a cidade entrou em confusão, porque esse evangelho pregado por esse apóstolo Paulo aí, está tirando a Diana dos Efésios do coração dos Efésios. Está derrubando aí o altar da deusa Diana. E essas pessoas que estão dando credibilidade ao que esse Paulo está falando, estão jogando fora, quebrando as imagens da Diana, renunciando o culto da Diana, para cultuarem esse tal de Jesus que Paulo prega. A cidade então entrou em confusão, especialmente com o discurso de um ourives chamado Demétrio, que era um construtor de ídolos e que ganhava muito dinheiro vendendo esses ídolos, e chamou as pessoas do seu próprio ramo, outros ourives e outros comerciantes da idolatria, porque a idolatria dá muito lucro.
fez um discurso dizendo: não podemos aceitar o que esse apóstolo Paulo aí está fazendo, o que esse tal de Paulo está fazendo, porque ele está, lá no versículo 26 nós vimos isso, ele está persuadindo e desencaminhando muita gente, tirando eles da Diana e trazendo eles aí para esse tal de Jesus, para eles adorarem a esse tal de Jesus. O resultado desse discurso é que houve ali uma grande manifestação pública nessa cidade. E interessante que diante dessa manifestação pública, o apóstolo Paulo quis se apresentar ao povo. O apóstolo Paulo quis chegar lá na frente dessa multidão e levantar a mão e dizer: olha, o que ele ia dizer lá, né? Essa Diana não existe mesmo não, é falso Deus, falsa deusa. O verdadeiro Deus é esse que eu anuncio para vocês, Jesus Cristo. E é claro que se Paulo fizesse isso, ele seria morto ali mesmo. Ele seria espancado, ele seria pisoteado, ele seria apedrejado, ele seria morto ali mesmo. E Paulo era alguém que estava pronto para morrer por causa do nome de Jesus. Por isso ele disse lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo não estava nem aí para aquilo que os homens iam fazer contra ele por causa do nome de Jesus. Vendo o povo, a multidão em confusão, ele viu nisso uma oportunidade de pregar para eles o evangelho. Só que Deus deu um melhor discernimento para os discípulos do Senhor, que haviam sido convertidos ali em Éfeso pela pregação do apóstolo Paulo, e que estavam ali há 2 anos sendo formados discípulos de Jesus pelo apóstolo Paulo. Esses discípulos representam a igreja cristã nascente na cidade de Éfeso. Eles rodearam a Paulo e não permitiram que Paulo se apresentasse diante do povo. Olha, Paulo, nós sabemos que você está pronto para morrer por causa do nome de Jesus, nós também estamos, mas o Senhor está dando para nós o discernimento como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, como você também é, que não é essa hora de você morrer ainda. Então nós não vamos permitir que você vá lá se apresentar para o povo. Olha o que os discípulos fizeram. Os discípulos aqui eram os crentes da igreja de Éfeso. E por 2 anos, o principal pastor e verdadeiro pastor dessa igreja estava sendo o apóstolo Paulo, que os estava orientando, ensinando e pregando o evangelho de Cristo. E eles se reuniram para proteger o seu pastor, proteger aquele que o Senhor estava usando como instrumento na vida deles. Por quê? Eles tiveram o discernimento que se Paulo um dia iria morrer por causa do nome de Jesus, o dia não era aquele. O dia não era aquele. Ou seja, de acordo com o Salmo 139, onde está escrito que cada dia da nossa vida foi escrito e determinado antes que um só deles existisse, os discípulos lá de Éfeso receberam de Deus o discernimento que os dias de Paulo não terminavam ali, não era para terminar ali, e por isso eles não permitiram que Paulo fosse pregar. Jesus veio ao mundo também para morrer em nosso lugar, para morrer por nós. Só que tinha a hora certa para isso. Eclesiastes, está escrito no capítulo 3 de Eclesiastes, há um tempo para cada
propósito debaixo do sol. Tempo de nascer e tempo de morrer. Antes que chegasse o tempo de Jesus morrer, já tinha muita gente querendo matá-lo. Mas Jesus sempre escapava deles. Jesus escapava deles porque ainda não era chegada a sua hora. Por exemplo, nesse versículo que vamos ver agora aqui, João capítulo 7, versículo 30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Repitam. Olha, Jesus estava num lugar público, aqui em João capítulo 7. Ele estava numa festa judaica, a festa dos tabernáculos. Jesus ia a todas as festas que havia em Israel, sabe para quê? Para pregar nessas festas. Amém? Um dia alguém perguntou para mim: pastor, crente vai em festa? Vai, Jesus foi em festa, mas ele foi para pregar. Você vai para pregar? Você vai para pregar na festa? Se não for para pregar, não vai. Crente não vai em festa se não for para ele pregar o evangelho. Jesus ia a todas as festas porque ele aproveitava esse ajuntamento ali nas festas para pregar o evangelho. E ali ele estava pregando o evangelho e os escribas, os fariseus, os religiosos, chamaram os seus soldados, os soldados que acompanhavam ali as sinagogas, o templo de Jerusalém, tinha os próprios soldados judeus, além de ter os soldados romanos, tinham os soldados judeus, e os sacerdotes daquela época, religiosos, mandaram os soldados prender Jesus. E se você ler esse capítulo 7 de João todo, vai ver que no final do capítulo 7, os soldados voltaram sem prender Jesus. Eles voltaram frustrados, desanimados, cabisbaixos. E os líderes religiosos que enviaram eles para prender Jesus, perguntaram assim: o que aconteceu? Por que vocês não o prenderam? Ele está ali, por que vocês não prenderam ele? E os soldados falaram assim: olha, desculpa, nós não podemos prender ele porque ninguém jamais falou como esse homem. E por que eles não prenderam Jesus? Jesus estava ali no meio da multidão, fácil de ser preso. A palavra diz por quê? Não era chegada a sua hora. Quando a hora chegou, ele foi preso. Quando a hora chegou, ele foi preso. Quando a hora chegou, ele foi morto. Mas ainda não era chegada. Não era chegada a sua hora. E isso foi só um dos eventos que eu coloquei aqui, mas teve assim também muitos outros, muitos outros eventos. E Jesus usou isso que eu estou falando para vocês como ensinamento aos seus apóstolos. Ele ensinou também ao apóstolo Pedro: olha, Pedro, quando você era mais moço, você se vestia, se cingia, ia onde você queria. Quando fores mais velho, outros te cingirão e te levarão para onde não queres ir. Veja aqui esse versículo em João, capítulo 21, versículo 19. Que Jesus disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Leia. Aleluia. O apóstolo Pedro
foi formado por Jesus para ser um pastor, para ser um pregador, para ser um evangelizador, para ser um apóstolo do Cordeiro pregando o Evangelho. E como tal, como verdadeiro pastor, como verdadeiro pregador, é claro que assim como Jesus, Pedro também iria ser perseguido, odiado por muita gente. Mas ele só ia morrer no dia que Deus determinou. E com um gênero de morte, com o tipo de morte que ele iria morrer, ele estaria também glorificando ao Senhor. Sabe o que tudo isso fala para nós? Fala de uma carreira que nos está proposta para percorrer. E que nós temos que percorrer essa carreira, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Percorrei a carreira que vos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo, muitos anos depois que ele passou aqui por Éfeso, onde ele não morreu em Éfeso, porque não era chegada a hora dele, e os discípulos tiveram esse discernimento e não permitiram que Paulo fosse enfrentar aquela multidão furiosa e confusa. Muitos anos depois disso, Paulo, já idoso, escreveu a segunda carta para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, estou escrevendo para você para dizer o seguinte: terminei a minha carreira, guardei a fé, combati o bom combate, só me resta agora receber a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Quando Paulo escreveu essa segunda carta para Timóteo, combati um bom combate, terminei a minha carreira, ele já sabia que estava no limiar de encerrar a sua vida nessa terra, glorificando o nome do Senhor, com uma vida que deu glória a Deus durante todo o tempo, e terminou assim glorificando o nome do Senhor. O que é um gênero de morte que glorifica a Deus? O que é um gênero de morte que glorifica a Deus? Não importa, não é o tipo de morte que a pessoa vai morrer. Não significa que essa pessoa vai morrer, por exemplo, como a gente dizia, usando a palavra mártir, o verbo martirizar, ela ia morrer martirizada ou publicamente, assim como morreu Jesus, como conta a história da igreja que morreu o apóstolo Pedro, crucificado de cabeça para baixo. E todos os apóstolos morreram. O irmão de Pedro, André, diz a história da igreja que ele morreu preso numa cruz em forma de X. Por isso aquela cruz em forma de X é chamada de cruz de Santo André, que tem nas ferrovias. Diz a história da igreja que ele morreu assim, André, mas ele não só morreu pregado na cruz, ele foi pregado nessa cruz em forma de X, e as pessoas que estavam matando André foram lá com facas e tiraram a pele dele ainda vivo. Ele foi arrancada a sua pele enquanto estava ainda vivo. Homens como Estevão, que nós vimos aqui em Atos capítulo 7, sendo morto, apedrejado, muitos foram apedrejados. E quando a gente fala de pessoas que foram apedrejadas, você pensa que alguém pegando uma pedra e jogando, não. Havia uma regra para o apedrejamento, que só se podia jogar uma pedra que você conseguisse levantar com as duas mãos.
Se você conseguisse levantar uma pedra com uma mão, não vale jogar essa pedra na pessoa. Só pode jogar na pessoa uma pedra que você levante com as duas mãos. A pessoa era colocada numa cova, num buraco, e as pessoas que apedrejavam chegavam com essas pedras imensas. Cada uma delas só podia suportar a pedra com as duas mãos. E de lá de cima jogavam na cabeça da pessoa e sepultavam ela ali naquelas pedras. Matavam ela com aquele apedrejamento. Muitos morreram desse jeito. Os mártires morreram com diversos tipos de mortes: crucificados, lançados, flechados, decapitados. O irmão de João, Tiago, em capítulo 12 de Atos, foi decapitado. O primeiro apóstolo que morreu pelo nome de Jesus. Muitos foram comidos por tigres, ursos, leões, feras. Muitos foram queimados vivos. Muitos mártires morreram desse jeito. Mas tem muitos mártires que morreram de morte natural, lá em suas casas, porque chegou o fim da sua vida, o corpo cedeu, ficou doentinho e morreu ali, pronto, normal, morte natural. Não é que o gênero de morte que glorifica a Deus é só essas mortes fortes aí que aconteceram nos martírios, não. O próprio apóstolo Paulo, ninguém sabe como ele morreu. A Igreja Católica Romana inventou uma história de que Paulo foi decapitado. E a invenção foi tão poderosa que eles disseram que quando a cabeça de Paulo foi decapitada pelo machado, ela rolou no chão, e enquanto a cabeça rolava, ele por 3 vezes disse o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Mas isso é uma história inventada pelo catolicismo romano. Não existe nos anais da história da igreja como foi que aconteceu a morte do apóstolo Paulo. Mas com certeza a morte dele aconteceu e para ele foi lucro. Para ele foi o gênero de morte com a qual ele glorificou o nome do Senhor. Quando a Bíblia fala de verdadeiros pregadores, de verdadeiros pastores, ela fala isso aqui, ó, que está em Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando, não estou conseguindo ler mais, considerando como terminaram, a luz aqui me atrapalha, né? Terminaram, é isso mesmo? Considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Leiam vocês. Aleluia. Verdadeiros pastores, verdadeiros pregadores, são chamados aqui de guias, porque são pessoas que, cheios do Espírito Santo de Deus, são instrumentos do Espírito Santo de Deus, que Jesus chamou em João 16:13, de o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Verdadeiros pastores são conduzidos também pelo Espírito de Deus para, como instrumentos do Espírito Santo, guiar o verdadeiro povo de Deus a toda a verdade, a toda a palavra. E verdadeiros pastores são consagrados não só a esse serviço, não só a essa obra, têm suas vidas, verdadeiros pastores, têm as suas vidas consagradas a essa palavra.
para eles mesmos praticarem essa palavra, eles mesmos viverem essa palavra, eles serem modelo para o rebanho. Versículo que eu não coloquei aqui no slide, mas que vocês podem acompanhar comigo, na primeira carta aí na sua Bíblia, veja, quem está de casa vai ver na telinha, 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, do versículo 5 até, do versículo 1 até o versículo 4. 1 Pedro capítulo 5, do 1 ao 4. Glória a Deus. Aonde você ler aqui a palavra presbíteros, é a mesma coisa que pastor. Tem igrejas que erroneamente diferem presbítero de pastor. Presbítero é uma coisa e pastor é outra coisa. Está errado. De acordo com a palavra de Deus, presbítero é pastor. Pastor é presbítero, são sinônimos, é a mesma coisa. E Pedro, que é um apóstolo original de Jesus, aqui ele se identifica como presbítero, se identifica como pastor. Vamos ler juntos. 1 Pedro 5, de 1 a 4, juntos. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Dentro de todas essas palavras, aqui está uma palavra que define verdadeiros pastores. Verdadeiros pastores são, final do versículo 3, repita comigo, modelos do rebanho. Ou seja, referencial de ovelha. Sabe o que é o ministério pastoral? O ministério pastoral é o pastor, como eu estou aqui agora na frente de vocês, dizer para as ovelhas, para vocês, ovelhas de Jesus: olha, eu sou pastor, e como pastor, eu também sou uma ovelha, como vocês são ovelhas de Jesus. Eu também sou uma ovelha, e eu fui colocado aqui na posição de pastor, para que vocês olhem para mim, porque eu sou exemplo de ovelha para vocês. Eu sou um modelo de ovelha para vocês. Alguém pode perguntar: como uma ovelha deve viver? Olhe para o seu pastor. O pregador que prega assim, olha, não olha para mim não, olha para Jesus, é um falso pregador. O verdadeiro pregador é aquele que diz, como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O verdadeiro pastor é aquele que pode dizer com toda a autoridade espiritual: olhem para mim, vejam como eu estou vivendo, e vejam até que chegue o fim da minha vida, como eu vou terminar a minha vida. Amados, é uma vergonha que já há alguns anos, algumas décadas até, ser pastor é a coisa mais fácil.
nas igrejas. Ganhar título de pastor é a coisa mais fácil que acontece nas igrejas. Eu conheço igrejas, conheço denominações, que todos os anos tem uma coisa que se chama convenção, e nessa convenção eles ordenam pastores. Sabe como? De acordo com quanto dinheiro eles têm. Para quê? Porque transformando essas pessoas em pastores, ganhando elas o título de pastores, elas nunca vão para outra igreja, porque nessa igreja elas foram honradas. Então elas nunca vão embora, nem vão levar o seu dízimo embora. E como pastores, ainda tem nas regras denominacionais, que se alguém foi ordenado pastor, então é que ele não pode de jeito nenhum deixar de dar o seu dízimo integralmente. As igrejas evangélicas, especialmente pentecostais e neopentecostais, estão lotadas de falsos pastores. Gente que não é modelo de ovelha. Gente que você olhando para eles não pode imitá-los. A Bíblia diz que o homem de Deus, o pastor, o presbítero, o diácono, o bispo, tem que ser alguém casado uma só vez, marido de uma só mulher. Hoje tem igrejas evangélicas com pastores casados e descasados 2, 3, 4 vezes, com todas as outras mulheres ainda vivas, divorciados, casados novamente e ainda na posição de pastores. São falsos pastores, são homens de Satanás, não homens de Deus. Por isso, amados, é que desde o começo dessa congregação eu disse para vocês, infelizmente, essa é a realidade de todas as épocas. Verdadeiros pastores são raros, são poucos e não fazem sucesso. Falsos pastores fazem o maior sucesso, porque pregam aquilo que a carne das pessoas quer ouvir. Eu nunca vou pregar o que a carne de vocês quer ouvir. Eu vou pregar a palavra que serve de cravos para pregar a sua carne na cruz, a fim de que você seja salvo no último dia. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que